Abrindo os olhos depois de muito tempo, uma garota que chama a si mesmo de diabo pergunta para o jovem à sua frente qual é o seu desejo e que tomará algo em troca independente de qual for. Mas o garoto nada responde, o que a faz pensar que ele estava morrendo de medo. No entanto, o garoto estava apenas enfeitiçado por sua beleza e em seguida a pede em casamento. Voltando para alguns anos atrás, Theo, o garoto de antes, vivia com um casal de velhinhos após ser abandonado por seus pais. Eles cuidavam dele como se fosse mesmo o seu neto. Entretanto, o casal de velhinhos não viveram para ver Theo se tornar um adulto. Para se viver nesse mundo, é necessário força. Theo, agora com 14 anos, precisava de dinheiro, então se uniu à guilda de mercenários, a qual caçava monstros. Mas como ele não podia usar espadas, magia, ou mesmo caçar monstros mais fracos, ele trabalhava como transportador do grupo. E por ser fraco, as pessoas sempre o insultavam, assim como a seus avós. E em busca de ficar mais forte, ele foi atrás de livros para tentar aprender magia. Até que, de dentro de um dos livros, cai uma página. Nela informava como fazer um ritual de invocação do diabo. Mas Theo sequer sabia o que era um diabo. Assim, começou a ler mais sobre. Porém, em todos os livros informava que o diabo era maligno. Até que ele ler algo informando que ele poderia pedir um desejo para o diabo. Isso deixa empolgado, pois queria pedir para ficar forte. E assim ele faz o passo a passo para o ritual e consegue o realizar com sucesso. A observando, ele só consegue pensar o quanto ela é angelical. E fazendo seu pedido, ele rapidamente a pede para se casar com ele. Confusa, ela se pergunta se aquele garoto é idiota. Ela é o diabo. Os humanos apenas buscam a evitar ao máximo. Mas não aguentando mais o silêncio dela, diz que se apaixonou à primeira vista, só que ela apenas diz para ele parar de mentir. Entretanto, o mesmo diz que nunca mente, pois prometeu para seu vovô. Por ele se afirmar dessa forma, ela diz que precisa então checar dentro do seu coração. E ele realmente não estava mentindo. Ele se apaixonou por cada detalhe nela. Olhando tudo isso, ela apenas se pergunta o que tem de errado com esse garoto. E então diz que é a primeira vez que ela é tão adorada por alguém, que todo humano apenas tentava fugir dela após a mesma realizar o seu desejo, mas que esse garoto é diferente. Ele quer se casar com ela, mesmo sendo o diabo. Isso tudo a deixa completamente confusa, notando que esse parecia um desejo impossível, mas olhando tudo isso, ela apenas se pergunta por que justo agora foi aparecer alguém tão adorável, e então fala que não há desejo algum que não possa ser realizado. E olhando para ele novamente, ela diz que o contrato será estabelecido, e que se casará com ele, e assim nasce um novo casal. Agora, na guilda dos mercenários, a recepcionista se pergunta se Theo não vai vir hoje novamente. É então que ela ouve a voz de Theo, mas ao seu lado, agora está uma pessoa que ela não conhece. E então voltamos para antes deles irem até lá. Ambos estão sem falar nada há muitos minutos, e Theo apenas se pergunta se é um sonho que ele tenha se casado com uma mulher tão maravilhosa. E quando iam falar, acabam não conseguindo. Ela se pergunta por que se comove tanto por um homem que não demonstra ter poder algum. E então ele pergunta qual o seu nome. Ela fala que se chama Elvi. E olhando que ele a estava encarando, a mesma fica novamente constrangida. E quando ele ia se apresentar, ela logo diz que já sabe seu nome. E não só isso, como também diversas outras informações sobre ele. Ouvindo isso, ele apenas fala que é incrível, e começa a refletir sobre que ele foi criado por um casal de idosos, e que agora ele tem que morar sozinho nessa casa, e que já pegou nos nomes e rostos dos vagabundos que o insultavam, pensando que agora é um insulto a ele, também será um insulto direto a ela, sua esposa. Mas quando se chama de esposa, ela logo fica constrangida novamente. Notando que ela parecia agitada, ele pergunta o que houve, mas ela apenas pergunta se ele não deveria ir a algum lugar a essa hora, o que o faz lembrar que precisa ir para a guilda, e então corre para se arrumar, e então pergunta se ela quer ir com ele. Ela diz que sim, e ele diz que ela vai acabar chamando muita atenção, devido à sua aparência. Nisso, ela rapidamente muda de visual. Ele, mais uma vez, ficou maravilhado com sua esposa, e então já estavam partindo, até que ele nota que ela ainda não o chamou nenhuma vez por seu nome, e ele pede por isso. Ela pensa que em tão curto período de tempo, ela não conseguiria, mas percebendo que ele estava ficando triste, ela o chama pelo seu nome. Terminado o momento fofinho, eles se dirigem à guilda. No caminho, eles vão de mãos dadas, e ela se pergunta como pode a mão dele ser mais macia que a dela, e então chegam na guilda. Entrando, ela logo procura onde fica a recepção, e em seguida, logo acha aquele que ficavam insultando o Theo, e já afirma para si mesma, que se eles tentarem fazer alguma gracinha. Mas antes de completar seu raciocínio, Theo a chama, e eles vão até a recepção. Eles se cumprimentam, e então a recepcionista pergunta quem seria aquela com ele. Ela pensa que o conhece há 2 anos, mas que nunca havia visto essa mulher antes. E então Elvi se apresenta. Diz que se chama Elvi, e é a esposa do Theo. Isso claramente deixa todos surpresos. E ela completa, falando que os seus pais eram conhecidos dos avós do Theo, e que eles os tornaram noivos. Ouvindo isso, Fiore, a recepcionista, fala que ele deveria ter contado isso antes para ela, mas Elvi fala que nem lembrava mais dessa promessa antiga.
Assim, Elvi e Fiora começam a se dar super bem, o que deixa Theo feliz, pois foi Fiore que sempre cuidou dele. É então que, do nada, aquele que o insultava o tempo todo, aparece, e começa a encher o saco como sempre. Chegando mais próximo, um deles então pede para que Theo empreste a sua esposa para eles. Mas Elvi consegue ouvir tudo, até porque, ela é o diabo. E pela primeira vez em muito tempo, ela sente sede de sangue. E pergunta a si mesma, se isso é porque esses insolentes insultaram o seu amado Theo. Mas Theo logo recusa o pedido dos marginais, e afirma que Elvi é sua esposa e ele jamais irá entregá-la a ninguém. Furioso, ele ia bater no Theo, mas repentinamente o seu braço quebrou. Depois de ver a coragem de Theo, Elvi o abraça, e fala que ele ganhou mais uma vez o seu coração. E não resistindo mais às suas tentações, ela estava quase beijando Theo. No entanto, ela é interrompida pelos gritos daquele o qual havia quebrado o braço. Ele fala que sabe que foi ela que fez isso, e que ela vai pagar. Mas apenas com o olhar, ela avisa que se ele tentar alguma coisa novamente, vai o matar ali mesmo. Tendo entendido o recado, ele sai correndo, e seus companheiros o seguem. Com isso terminado, Theo agradece sua esposa, a qual estava irritada, pois foi interrompida quando estava quase o beijando. Porém, logo se tranquiliza, pois agora eles são um casal, e vão ter diversas chances para fazer isso. De longe, Fiore nos revela que sentiu algo estranho quando viu aquele quase beijo. Terminados os problemas, Theo busca por uma missão, e pede a mais fácil. Mas Fiore diz que não vai ter algo assim hoje. Em torno de Elvi, várias mulheres perguntam sobre quando se conheceram, quais seus melhores momentos, etc. E então Theo pergunta se existem outras missões. Fiore diz que até tem, mas que ele não conseguiria sozinho. Ouvindo isso, Elvi se aproxima, e fala que não permitirá que ele faça uma missão sozinho, mas ele diz que não quer expor ela ao perigo. Isso deixa ela feliz, mas logo avisa que é um ser supremo, e pergunta se há algum problema para ela ir junto, mas Fiore diz que não tem. Porém, a recompensa seria dividida entre eles. Elvi diz que isso não é um problema, pois eles são um casal. E então Fiore pergunta qual missão ela vai escolher, e Elvi diz que quer a que pode ser feita em um dia, e que seja a mais difícil. Fiore diz que isso é loucura com apenas eles dois, mas Elvi pergunta qual é a missão. Ela fala então que é subjugar uma quimera que habita uma caverna na floresta. Theo fala que não deveriam ir, pois esse é um monstro de alto nível. Mas ouvindo isso ela apenas pergunta se esse é mesmo o monstro mais difícil. Assim ela fala que vão fazer essa missão mesmo. Ela pega a mão de Theo, e ele pergunta se eles vão mesmo, mas para sua pergunta, ela apenas fala que está tudo bem, até porque, ela é um ser supremo. É-nos contado então, uma história do passado. Antes o mundo era habitado por monstros, e havia poucos humanos. Com o passar do tempo os humanos ganharam algo chamado intelecto, e esse mesmo intelecto foi o responsável por invocar o diabo. O humano que pediu isso, desejou que ela matasse todos os monstros poderosos, para que esse mundo se tornasse um lugar tranquilo de se viver. Alguns dias se passaram e, praticamente, todos os monstros foram erradicados. Todos foram exterminados, por um demônio particular, e encarando a quimera, estava responsável por aquele ato. Theo, percebendo que a criatura ainda estava dormindo, chama Elvi para irem embora enquanto podem. Mas Elvi não dá ouvidos, e lança sua intenção assassina na criatura, a qual acorda desesperada, e faz tremer a caverna que estavam. Theo quase cai por isso, mas Elvi o segura, e pensa que agora poderia fazer aquilo que foi interrompida na guilda. No entanto, logo desiste, pois esse não é o ambiente adequado. Theo, notando que a quimera estava agindo de forma estranha, pergunta o que ela fez. Elvi fala que apenas usou sua intenção de matar e depois prendeu a criatura numa barreira, para que não escapasse. Theo diz que ela deve ser mesmo poderosa, já que uma criatura lendária está querendo fugir dela, e apenas com um balançar de sua mão, ela decapita o monstro. E se não fosse o suficiente, ela ainda tomou cuidado para não derramar uma gota de sangue sequer. Theo fala que aquilo foi inacreditável, mas ela apenas diz que foi fácil demais para ela. E do nada, ela lembra que ainda não comeu nada, mas Theo diz que pode cozinhar, e pergunta se tem algo que ela gostaria em específico. Ela fala que gosta de carne, então ele pergunta o que vai querer de sobremesa. Ela pensa então que quer ele, mas logo se controla, dizendo que não precisa ter pressa. Eles pensam então que deveriam voltar, e assim levam as partes do monstro. Chegando no portão, os guardas viram uma criatura ao longe, mas quando chegaram perto, viram que também havia um homem e uma mulher de mãos dadas, e os confinaram em uma sala separada. Theo estava acostumado a ser tratado de forma injusta, então estava quieto. Mas Elvi não tem paciência para isso, e logo fica com raiva, pois sequer pode dar uns agradinhos no Theo. E então chega um guarda novo, e fala de forma arrogante, que tem algumas perguntas para fazer a eles. Não suportando mais essa situação, Elvi faz todos os guardas se ajoelharem manipulando a gravidade, e fala que eles deveriam agradecer por ela apenas os fazer se ajoelhar após fazemos esperar por horas, e assim os liberta, e pergunta se ele quer falar ajoelhado, ou ir buscar uma cadeira. Rapidamente o homem manda trazerem uma cadeira. Sentado, o homem diz que estava confuso pela informação que havia recebido, e pede desculpas, se apresentando como Lauro, comandante do exército.
e então diz que ouviu rumores sobre Theo estar ajudando os soldados. Ele logo fala que não é bem assim, pois podia acabar em problemas por intromissão. No entanto, o comandante logo diz que não tem intenção de castigá-lo, e que até vai lhe dar alguns guardas de confiança. Considerando que ele vai castigar os guardas em seu lugar, ele fala que a culpa é dele por insistir em pegar aquela missão. Olhando isso, o comandante percebe que o garoto tem alguma fibra, e Elvi apenas o acha adorável. Mas então o comandante fala que essa não será a punição deles, que a punição será outra. E então ele vai direto ao assunto, e fala que a criatura que trouxeram parece mesmo uma quimera. Elvi logo fala que isso é óbvio, e então ele pergunta se foi ela quem o derrotou. Sem hesitar e de forma orgulhosa, responde que foi ela mesma. O comandante logo lembra que a quimera levou um golpe apenas, e que sequer deve ter sido uma batalha. E então lembra daquela pressão de momentos atrás. Ela sequer usou parte de poder naquilo, ele se pergunta. Mas deixando suas dúvidas de lado, ele lhe agradece, e diz que ela será recompensada com uma medalha. Ao ouvir isso, Theo fica feliz por ela, porém, ela recusa a recompensa, e explica que esse tipo de medalha só seria um problema, pois poderiam acabar a chamando para problemas futuros. E então ela lembra que, no passado, também era assim. Um rei te dava uma medalha pelo seu heroísmo, mas, no instante que se recusava a ajudar, você seria perseguido como traidor. E então ela diz que tanto ela quanto o Theo não precisam de nada. O comandante aceita, e diz que vai manter segredo, se é assim que desejam. Apressada, Elvi pergunta se já acabaram ali, pois queria ir logo embora. No momento que saem da sala, Elvi diz que quer uma recompensa do Theo ao invés da medalha, e pede que ele faça a sua comida caseira que havia prometido. Ele concorda, e fala que vai fazer a melhor comida de todas. Já em casa, agora ela experimenta a comida dele, e diz que estava deliciosa. Theo fala que fica feliz em ouvir isso, e pela primeira vez Elvi sorri como nunca antes. Theo se junta a ela na mesa e fala que ela é a mulher mais linda que existe, o que a deixa completamente envergonhada. Theo não tinha palavras para dizer o quanto admirava ela, então apenas falava aquilo que pensava. Elvi, que sabia tudo o que passava em seu coração, era facilmente afetada por seus pensamentos genuínos. Após isso vem um breve silêncio, e em seguida, gargalhadas. Eles lavam a louça, e então vão descansar. Theo fala que acabou cansando, mesmo que não tenha feito nada contra a quimera, e Elvi lhe oferece uma massagem, e pede para ele deitar de barriga para baixo. Ela sobe em suas costas, e pergunta se estava pesada, mas ele fala que está tudo bem. Ela então nos revela que estava usando magia para ficar mais leve, e que adoraria ver o rosto nervoso do Theo com essa situação. Que ela acabou entrando em uma situação difícil, mas pela demora da massagem, ele pergunta se ela não vai mais fazer. Isso faz ela voltar em si, e falar já ia começar. Ela começa, e ele solta uns sons estranhos. Isso faz ela se perguntar se ele quer que ela o ataque, como um lobo que se aproxima de um coelho, e se pergunta por que algo tão indefeso não se preocupa em dormir na sua frente. Se pegando nesse dilema, ela se pergunta se pode ou não atacá-lo, e de alguma forma, Theo consegue se virar, e ficar de frente com ela. Quase não resistindo mais, ela se questiona que tipo de reação ele faria, caso ela o beijasse ali. Elvi logo tenta se acalmar, porém, ela já estava no seu limite. E quando estava quase caindo completamente, Fiore aparece, e vê Elvi e o Theo. Mas Elvi olha para ela como se nada estivesse acontecendo, e Fiore pergunta o que estava havendo. Elvi fala que estava apenas massageando o Theo, mas Fiore a questiona como ela estava fazendo isso naquela posição, e Elvi, de forma orgulhosa, admite que queria atacar o Theo enquanto ele dormia. Fiore fala que ela não deveria falar isso de forma tão natural, e pergunta por que ela estava fazendo isso enquanto ele está dormindo. Mas como se não estivesse fazendo nada errado, e sim, admirável, ela fala que faz isso, simplesmente porque é o Theo. Notando as reações da Fiore, ela logo pergunta se ela já esteve com um homem antes. Ela responde que sim, e Elvi fala que ela então deveria entender a vontade de atacar o seu amado enquanto dorme. Mas a Fiore fala que não sabe sobre isso. Entretanto, enquanto ela falava, Elvi continuava massageando o Theo, isso, até ela sentir algo pontudo na sua bunda, o que a faz pular rapidamente para o lado de Fiore. E ela logo percebe que Elvi, a qual estava fazendo aquelas safadezas, provavelmente também nunca fez nada disso antes. Um tempo se passa, e então Elvi decide acordar Theo, e avisa que já é de noite. Ele levanta desesperado, e ela fala que ele dormiu o dia todo. Ele estranha isso, pois geralmente estaria pegando missões uma hora dessas. Ela fala então que Fiore esteve ali hoje, assim ele nos revela que suas visitas são até frequentes, sempre após uma noite de trabalho. Mas Elvi fala que ela veio ali porque eles não reportaram a conclusão da missão que haviam pego. Ele fala que só lembrou agora, e que vai pedir desculpas depois. E Elvi fala que a Fiore vem daqui a pouco, e que contava com o Theo para fazer a janta. Ele concorda, e ela pergunta se ele vai precisar de alguma coisa. Nisso, ele pede alguns vegetais, e ela fala que é uma tarefa fácil. Theo então pergunta o que Elvi e Fiore conversaram. Ela fala que só tem o Theo como assunto comum com a Fiore, então só falaram dele, e revela que perguntou sobre o que elas achavam dele. Ela fala que todas gostam do Theo, e ele diz que fica
fica feliz em saber disso. Porém, uma inquietação surge no peito de Elvi, e isso a faz lembrar que Fiore havia dito que a única casa de homem a qual ela entrou foi a de Theo. Ela liga os pontos, e logo percebe que Fiore quer aquilo, mas Elvi logo nos afirma que não vai dar o Theo para ninguém. Notando sua expressão séria, ele pergunta se estava tudo bem, mas ela fala que sim, e então continuam a arrumar as coisas. E então Fiore chega. Theo vai atender a porta, e pede desculpas por não ter ido reportar a sua missão, mas ela diz que está tudo bem, e que rumores dele ter matado a Quimera estão se espalhando. Elvi então surge por trás, e fala que sequer tinha como perder para aquela coisinha. Chamar a Quimera de coisinha confunde Fiore, mas isso porque ela não sabe da força de Elvi, que simplesmente fez o caçador virar a caça. Theo chama ela para entrar e irem jantar logo, mas Elvi fala que precisa sair rapidinho. Ela deixou quieto pela manhã, mas fala que agora é hora de limpar o lixo. Ela então parte em busca de um certo grupo de caçadores, esses os quais estavam rodeando a casa de Theo, pois ficaram sabendo que ele havia arrumado uma esposa de beleza nunca vista antes. Eles planejavam a sequestrar. Um dos malandros pergunta para outro quem é o líder do grupo, e ele responde que é Cal. Esse é o mesmo do começo, o qual teve seu braço quebrado. Ouvindo isso, ele fala que é uma pena ele não ter vindo hoje, e o careca lembra da condição que Cal estava. Ele não veio apenas porque estava machucado, e sim, porque estava traumatizado. E não aguentando esperar mais, alguns deles já querem ir agora mesmo na casa do Theo, pois viram que Fiore havia acabado de entrar lá. E assim que já estavam indo, Elvi aparece, e os manda calar a boca. Eles pensam que ela os ajudou aparecendo assim, mas ele diz que está sem tempo, e os teleporta para outro lugar. Olhando ao redor, eles logo se desesperam, pois Elvi fala que aquele é o covil da Quimera. Mas um deles logo os manda se acalmarem, pois a Quimera foi morta hoje. E então Elvi fala que foi ela que a matou. E como parece que não escutaram, ela repete: foi ela que matou a Quimera. Eles dizem que não acreditam nisso, porém, ela diz que não se importa, e desfere um golpe com a mão, que em segundos, decapita todos, deixando apenas um. E então se aproxima desse, e fala que deixou apenas ele, pois foi quem disse que, quem matar o Theo, fica com a mulher dele. E completa, dizendo que ao ouvir aquelas palavras, ela não pensou que a irritaria tanto, e que para ele, ela vai mostrar um inferno diferente. Já voltando para a casa do Theo, ele a recebe, e fala que já preparou o jantar com a Fiore, e então vão comer. Ela experimenta e fala que está uma delícia, que ele é um verdadeiro mestre na cozinha. Isso faz ele soltar um sorriso genuíno, o que deixa Fiore sem jeito, pensando que ele é extremamente adorável, e que deveria ser ilegal sorrir assim. Mas ao olhar para Elvi, ela vê que ela sequer parece ter visto isso. Mas então ela ouve uma voz em sua cabeça, dizendo que isso não é verdade, e que ele é claramente adorável. Isso faz ela engasgar com a comida. Elvi pergunta o que houve, mas ela fala que não foi nada, e volta a comer. E começa a pensar que era a voz da Elvi em sua cabeça, ou era só imaginação. No entanto, Elvi logo fala novamente em sua cabeça, e diz que aquilo não é imaginação dela. Fiore pergunta se ela pode fazer até isso, e Elvi fala que sim, pois é onipresente. E enquanto para Theo elas estavam comendo em silêncio, elas na verdade estavam conversando por telepatia. Eles então terminam de comer, e Theo pergunta o que Fiore ia fazer agora, pois já está bem tarde. Ela pensa a respeito, e nos revela que normalmente ficaria ali, pois já ficou várias vezes, mas que fica nervosa, e não consegue dormir até ver o Theo. Mas pensa que agora não seria assim, já que ele tem uma outra pessoa com ele. Elvi, como que lendo a sua mente, fala que vai escoltar Fiore até a sua casa. Theo diz que vai junto, mas Elvi pede para que ele fique e limpe as coisas. Ele concorda, e as duas partem. No caminho, Fiore fala que não sabia que Theo tinha uma noiva, e que ficava direto na casa dele antes. Mas Elvi fala que já sabe disso, o que deixa Fiore em choque, e a faz pedir desculpas. Porém, Elvi apenas ri e fala que não tem problema, desde que seja ela. Fiore então diz que não pensou que ela deixaria outra mulher ficar na casa do Theo. Entretanto, Elvi logo fala que não mostra piedade, mas apenas para quem mexe com Theo, e que ela já devia saber disso. E então completa, falando que Fiore é amigável com o Theo, e pede para que continue sendo assim. Fiore concorda, e agradece. Mas Elvi logo avisa que é ela a mulher do Theo, e se ela fizer algum movimento. Elas chegam a um lugar perto da casa da Fiore, e ela fala que ali já está bom. E então Fiore pergunta, que se ela pode ficar na casa do Theo daqui pra frente, então por que não poderia ficar hoje? E Elvi apenas rir, e diz que Fiore ainda não entendeu. Elvi fala que eles se casaram hoje, o que significa, mas Fiore fala que não entendeu o que significa, e Elvi a chama de criança por isso. E então explica, que se eles se casaram hoje, hoje vai ser aquela noite. E mais, que uma noite dessas não deve ser interrompida. Isso enche a cabeça da Fiore de coisas, e a faz pensar que realmente não deveria ter ficado hoje. Tendo isso explicado, Elvi fala que é esse o motivo, e Fiore concorda, dizendo que está tudo bem. E começa a falar que quando se verem amanhã, ela será uma mulher diferente, mas Fiore fala que é para se divertirem. Dizendo que vai vê-la amanhã, Elvi vai embora. Chegando em casa, ela vê que Theo ainda está limpando as coisas. Ela então chega por trás dele, e pega
em seu rosto, mas logo larga, e pede desculpas, percebendo assim que não vai ser fácil tomar a iniciativa. Terminando ali, Theo fala que vai banhar primeiro, e Elvi, agora sozinha, pensa que vai ter que quebrar o gelo na primeira noite, e começa a lembrar do que falou com Fiore, sobre essa ser a primeira noite, e que ambos teriam sua primeira vez juntos. No entanto, logo se questiona se seria o mesmo para o Theo. Assim ela lembra que tem todas as informações do Theo devido ao contrato, e procura em suas lembranças, e se alivia, pois essa também seria a primeira vez do Theo. Mas tem um problema, pois Theo é o tipo de pessoa que sequer deve saber o que é uma primeira vez, e começa a pensar que ela até sabe como funciona, mas que também não tem experiência alguma. Mas então ela decide, e assim que Theo aparece, ela fala que eles vão estudar. Ela manda ele sentar, e ele pergunta sobre o que vão estudar, e ela começa a pensar como pode começar isso. E então, de onde vêm os bebês? Theo fica sem jeito, e ela acha essa reação adorável. E logo pensa, será que ele sabe então? Mas, ele diz que os bebês vêm de cegonhas, que trazem os bebês quando um menino e uma menina se beijam. E quando olha para ele, o mesmo evita olhar para os lábios dela, envergonhado. Mas então ela fala que o bebês não vem de um beijo, e ele pergunta de onde vem então. Ela senta ao lado dele, e tenta arrumar uma forma de dizer isso para ele, já que agora eles são casados, e começa a explicar tudo para ele. Mas olhando as reações dele, Elvi mal está conseguindo se conseguir para não atacá-lo, mas começa a respirar fundo, e se acalma. Ela não precisa se preocupar em se apressar, já que vão morar juntos por muitos anos, e pensa que não pode ter sua primeira vez com alguém que acabou de conhecer, mas que vai acontecer em algum momento, e então ela vai tomar banho. Após contar a Theo como os bebês são feitos, Elvi foi ao banheiro para tomar banho. Por ela ser um demônio, banhos não são necessários, já que ela não se suja. No entanto, Elvi gosta de banhos. Ela também não precisa tirar suas roupas, pois pode ficar sem elas quando quiser com apenas um estalar de dedos. E assim o fazendo, ela agora relaxa no banho. Ela pensa que, enquanto ele estiver pouco de química, ela pode ser a mulher mais feliz do mundo. Mas o que ela queria mesmo era que estivessem tomando banho juntos. E do lado de fora, Theo fantasia como ela deve estar agora. E, levantando-se da banheira, ela percebe que agora só falta ir dormir. Mas, em um estalar de dedos, ela coloca uma roupa para provocar Theo, um crime premeditado. Terminado de se arrumar, ela vai se encontrar com Theo, o qual, ao vê-la, fica super envergonhado, e sai correndo para ir tomar banho também. Entretanto, Elvi viu algo que não conseguia acreditar. Os seus encantos funcionaram, e Theo estava pensando nela da forma que queria. Se jogando no sofá, ela se pergunta se vai aguentar esperar, e não irá atacá-lo agora mesmo. No fim, ela espera, e então Theo sai do banho, e quando vê, ela acaba não conseguindo mais se segurar, e vai até ele. Segurando em seu ombro, ela pede que ele lhe dê um beijo. Ele não entende inicialmente, mas logo se liga no seu pedido. Enquanto continua avançando para cima de Theo, ele tenta perguntar se as crianças não vêm mesmo de beijos ou de cegonhas, e ela confirma que não, e chega mais perto. Com ele se encarando, ela pensa que, se a recepcionista estivesse ali, ela certamente pensaria que isso é um assédio. Mas sem recuar, ela avança e realmente o beija. E após terminar, ela pensa que acabou ficando muito animada, mas ainda não está satisfeita. E mandando ele respirar pelo nariz, ela o beija novamente, mas agora o negócio foi mais picante. Calma lá, policia, eu estou apenas narrando os acontecimentos de uma obra, e ambos possuem mais de 1000 anos. Dito isso, eles param após alguns minutos, e Elvi percebe que ele adorou isso, e já estava se preparando para o round 2, ela só precisa se controlar para não enlouquecer, é o que diz para si mesma. Provocando, ela pergunta o que ele achou do beijo, e ele fala que foi muito bom. Dessa forma, ela percebe que é melhor parar por ali mesmo, ou não vai conseguir se conter. E assim o fazendo, ela fala que é melhor eles irem dormir, pois tem que trabalhar amanhã, e já estava se retirando, quando Theo a segura, e se desculpa por ter apalpado ela enquanto se beijavam. Isso é o suficiente para fazê-la voltar e beijá-lo novamente. Após isso ela pergunta se já era o suficiente, mas ele pede mais uma vez. No outro dia ele acaba até por acordar tarde. Mas não porque aconteceu algo a mais naquele dia, pelo menos, não ainda. De qualquer forma, ele se apressa para preparar o café da manhã, e enquanto o faz, lembra do que aconteceu na noite anterior. Se perde tanto que acaba por se ferir com a faca, coisa que nunca aconteceu antes. Ele fica tão imerso nos pensamentos que as horas se passam e a Elvi acorda antes dele terminar. Ele nota que ela estava na sua aparência demônio, e pergunta o motivo, mas ela mesma diz não saber, só que acordou assim hoje. Percebendo que ele estava encarando muito, ela pergunta se ele por acaso gosta de suas asas e chifres. Isso o faz ficar envergonhado, mas, ainda assim, ele fala que não é bem por gostar exclusivamente de suas asas ou chifres, e sim porque ela fica absolutamente linda assim. Dessa forma ela então pergunta se ele gostaria que ela ficasse assim sempre que estiverem sozinhos, e Theo diz que sim.
E, atendendo os desejos de seu marido, ela diz que fará como ele deseja. Ele agradece, e ela fica feliz com seu pedido. Após isso, há um momento de silêncio entre os dois, mas Elvi percebeu que ele está atrás dela logo de manhã. E na cabeça de Tel se confirma o que ela achava, pois adorou que agora ela vai ficar sempre nessa forma quando estiverem sozinhos. No entanto, terminando o silêncio, Elvi pergunta se Tel acabou cortando seu dedo. Ele fala que já havia até esquecido disso, e que vai colocar um curativo depois. Porém, Elvi fala que não precisa, pega seu dedo ferido. Uma demônio com saliva milagrosa, ok. Após isso o corte em seu dedo desaparece, e Elvi fala que curou. Ele fica olhando para aquilo e pensando se não seria um desperdício apenas limpar, e Elvi avisa que ele é livre para chupar. No fim, ela pega uma toalha e limpa seu dedo. Entretanto, ela logo fala que, como sinal de gratidão em troca de curar seu corte, ela gostaria de algo. Um beijo logo pela manhã é o que ela deseja. E, se curvando um pouco, ela pede por seu beijo matinal. Nervoso, mas ansioso, ele a beija, mas acaba sendo a pontinha de seu nariz. Ele explica que acabou errando, mas ela fala que está tudo bem, e agradece de qualquer forma. Ele fica meio abatido por ter errado, então Elvi, que ainda não estava satisfeita, o beija, e fala que gostaria que fosse assim na próxima vez. Eles então terminam de tomar café, e já estavam indo para a guilda, quando Tel chama por Elvi, que se vira em sua direção e tem um beijo roubado por Tel. Ele pergunta como foi, e se fez bem, mas ela nem sabe como reagir, pois foi pega completamente de surpresa, pois não pensava que seria atacada tão rapidamente. E dessa forma eles acabaram chegando atrasados na guilda. Quando chegam, Tel cumprimenta Fiora, mas, envergonhada, Elvi mal consegue dizer isso. Por eles chegarem tarde, e pela reação da Elvi, ela sabe que aconteceu algo. Mas então Tel pede por uma missão, e ela volta a si e vai correndo conferir. Após entregar as missões para Tel conferir, Fiora começa a tentar puxar assunto com Elvi por telepatia, esperando que ela estivesse lendo sua mente naquele momento. Elvi atende o seu chamado, e Fiora pergunta como foi na noite anterior, se tiveram sua primeira noite. Ela tenta perguntar sem perguntar de fato, mas Elvi se faz de desentendida. Ela então começa a pirar falando que ela sabe do que está falando, e então Elvi diz que não aconteceu o que ela acha. Ela explica que o Tel não tinha conhecimento nenhum sobre como fazer filhos, e que por isso não aconteceu. A Fiora então pergunta se Elvi gostaria de fazer isso mesmo com o Tel, e de forma orgulhosa, ela fala que sim, e que faria agora mesmo se pudesse, e que deveria estar sendo admirada por não ter atacado ele ontem. Fiora fala que ela não deveria estar fazendo um olhar tão orgulhoso, mas Elvi fala que eles pelo menos se beijaram bastante ontem. Isso é o suficiente para Fiora pirar de ideias. As outras recepcionistas então chegam para conversar com Elvi, e Fiora acaba por revelar que disse a elas que Tel teve sua primeira vez na noite passada, e então elas arrastam Elvi para perguntar sobre tudo. Tel vai até Fiora, e pergunta o que elas poderiam querer com Elvi, mas ela diz não saber também. Um tempo depois, Elvi retorna exausta, e pensa que aquela foi a primeira vez que foi encurralada por criaturas bem mais fracas que ela. Entretanto, Tel faz sua fadiga sumir. Ele pergunta o que estavam conversando, mas ela fala que era só conversa de garotas e ele não entenderia. Ela então nos revela que acabou contando tudo em detalhes para as garotas, e agora sente que olhares esquisitos estão atrás dela. Por ela ter focado em lembrar em detalhes do que houve ontem, agora ela está com vontade de beijá-lo logo. Por ela o encarar, ele pergunta qual o problema, mas ela fala que não é nada. Ela fica um bom tempo só fantasiando isso, e que agora quer fazer por horas. Tel, não sabendo o que lhe aguarda mais tarde, fala que achou uma missão para eles. Ela lê e percebe que é somente uma missão de coleta de ervas, e fala que ele poderia ter pego uma de caçar monstros não importa o quão difícil parecesse, mas ele apenas diz que isso não seria fácil para ele, e explica que esse foi um pedido feito exclusivamente para ele. Ouvindo a conversa, Fiora explica que esses tipos de pedidos são geralmente dirigidos ao Tel. Ela explica também que esse é um trabalho delicado, pois é necessário coletar ambas as folhas e raízes com cuidado. Por causa disso, muitos dos mercenários da guilda, que são puro músculo, não têm a capacidade para esse trabalho. Dessa forma, Elvi pergunta se, sendo algo que Tel pode fazer, então é seguro. Fiora afirma que sim, pois não há necessidade de lutar com monstros. Entretanto, ele precisa sair da cidade, então tem uma chance de os monstros aparecerem. Tel fala para Elvi que tenta evitar ser detectado, mas mesmo se for, os monstros são fracos, então ele pode só fugir. E após toda essa explicação, Elvi apenas fala que mesmo se ele for encontrado dessa vez, ele não vai precisar fugir, afinal, ela vai com ele como sua esposa e protetora. Por ela ter dito isso, o brilho de admiração das garotas de antes só aumenta e tenta ignorar. Com o desenrolar da conversa, Fiora pergunta se então, deve considerar essa missão como aceita, e Tel diz que sim.
Desejando-lhes uma boa viagem, Elvi pega a mão de Tel e fala que ela não precisa se preocupar com ele, afinal, ela é a mais forte de todos. Já fora da cidade, eles acabaram de fato encontrando monstros, mas Elvi partiu o monstro em dois rapidamente. Esse não foi o primeiro do dia, e isso não é normal. A causa disso foi Elvi, ou, mais precisamente, ela ter derrotado a Quimera Lendária. Isso fez os monstros correrem para a floresta para se esconder, mas em poucos dias deve voltar ao normal. Elvi pergunta se ele já terminou de coletar as ervas, e ele fala que só um pouco. Ela então se abaixa, e fala que essa é sua primeira vez coletando ervas com alguém, e então chega mais perto, o abraça e fala que nesse local, eles não serão vistos, então podem flertar à vontade agora. Tel fala que, ainda assim, podem aparecer monstros, mas, ela fala que não há monstro algum por perto agora, ela tem certeza. E agora, por ela ter falado demais sobre o que aconteceu na noite anterior para as garotas, ela não consegue mais se segurar. Por isso, ela pede para Tel olhar para ela, e então eles se beijam. Ele coletou as ervas mais eficientemente do que o normal, mas também demorou mais que o normal. Eles voltam para a cidade já de noite, e caminham até a guilda. Mas, por estar muito envergonhado e olhando para baixo, ele quase esbarra nos outros, se Elvi não o puxasse. Ela avisa que é perigoso andar assim, e ele concorda. Mas quando fala, ela diz que falar enquanto estiver ali, faz cócegas. Ela acha sua reação fofa, e só queria deixar ele assim quietinho. Mas, como seu objetivo não é fazer uma exibição e tem muitas pessoas ali, ela afasta Tel, e avisa que eles deveriam se apressar para reportar sobre a missão está completa, e só então ele recupera seus sentidos. Mas, antes de seguir em caminho, Elvi fala em seu ouvido que, quando chegarem em casa, ele vai poder tocar nela o quanto quiser. Envergonhado, ele fala que não era bem isso que queria, e ela sorri satisfeita. E fora da cidade, em um barranco próximo, figuras novas aparecem, e mal podem esperar para se encontrar com Tel. Chegando na guilda, Fiora pergunta se Tel estava bem, pois o mesmo estava vermelho igual tomate. Ele fala que ela não deveria perguntar sobre, e então reportar sobre a conclusão da missão. Com isso terminado, eles já estavam indo embora para casa, até que duas pessoas aparecem, e analisando elas, Elvi percebe que são uma guerreira da luz e uma feiticeira. Ao ver Tel, a guerreira corre até ele e o cumprimenta junto da maga. Ela pergunta se ele lembra delas, e diz que sim, e chama de Gina, e então cumprimenta a maga, e a chama de Zeria. Elas ficam felizes que ele as reconhece, e então Gina fala que ele não mudou nada, e continuam baixinho. E então ia dar um tapinha em sua cabeça, até que Elvi surge e segura o braço dela antes de o alcançar. Ela fala que seria preocupante se ela tocasse nele sem sua permissão. E Gina estava perplexa com essa força, pois ela é membro de uma classe extremamente poderosa, e em uma competição de força, ela não deveria perder para ninguém. Contudo, nesse momento ela não consegue se mover. Ela pensa que, se usasse não só a força de seu braço para se soltar, talvez conseguiria fazer algo, mas não quer mostrar um olhar tão sério na frente de Tel. Elvi então começa a falar, e diz que ela deve ser Gina Ademolo, e outra Zeria Solizia, e em seguida se apresenta como Elvi, a mulher de Tel Asper. As garotas ficam em choque, mas Tel confirma que é verdade, ele se casou. A maga nota que ela deve mesmo valorizar sua relação com Tel, para sequer deixar tocarem nele. E Gina, que ainda estava presa, pede para Elvi a soltar. Ela a solta, mas avisa que, começando agora, da próxima vez que tentar dar um tapinha na cabeça de Tel, ela deve obter sua permissão antes. Gina não diz nada, mas pergunta se Elvi era poderosa. E para essa pergunta, ela diz que sim, é a mais poderosa. Alguém incomparável neste mundo. Ela fica nervosa, mas ainda assim pergunta se ela não estaria apenas falando alto, mas Elvi diz que não, e que isso é somente a verdade. Não entendendo nada, Zeria pergunta o que há com Gina. Então ela fala baixinho no seu ouvido que Elvi é super forte e que não conseguiu libertar seu braço até agora. Ela mal consegue acreditar que sua parceira perdeu na força, então pergunta se Elvi é uma lutadora corpo a corpo como a Gina. Mas ela fala que não gosta de lutar com os punhos, e que seu forte mesmo é magia. Isso a deixa perplexa, e então, após um silêncio, Gina fala que se esse for o caso, ela gostaria de lutar com ela. Mas Elvi não tem interesse nenhum nisso. Elas tentam convencê-la, mas Tel fala que elas não deveriam fazer isso. Mas Zeria fala que ele pode ficar tranquilo, pois não vão machucar sua esposa. No entanto, ele diz que não estava querendo dizer isso, e sim que acha que as duas não serão capazes de vencer Elvi. Ouvindo isso, elas ficam sem entender nada, e perguntam se Tel sabe o quão forte elas são. Mas mesmo isso fazendo Gina pensar a respeito, ela fica mais motivada que antes, e não só ela, como a maga também. Tel pergunta o que Elvi pretende fazer quanto a isso, mas ela fala que não tem problema com isso, até porque, ela está curiosa de quão fortes são as pessoas deste mundo. E, antes de irem lutar, Gina pede para dar um tapinha na cabeça de Tel.
Ela fala que tudo bem, e então Gina começa a acariciar a cabeça de Theo depois de muito tempo sem o fazer. Mas, não satisfeita, ela pergunta se pode abraçá-lo, e Elvi diz que não. Gina pergunta se Zeria quer brincar com Theo também, e ela fala que quer dar a ele um travesseiro de colo, mas Elvi fala que isso não pode acontecer. E assim elas ficam mais motivadas. Mas nem um pouco preocupada, Elvi apenas pensa que travesseiro de colo é uma ideia interessante, e que tentará fazer isso com ele após acabar essa batalha e voltarem para casa. E sem nem notar, Theo foi transformado em um prêmio. Ouvindo tudo, Fiora apenas pede para irem lutar longe da guilda, e assim eles o fazem. Vão até uma floresta afastada, mas que estava muito escura. Mas, para a surpresa delas, Elvi fala que pode ver tão bem como se estivesse de dia. Mas, como Theo será o espectador e torcedor, ela tem fazer ele poder os assistir com clareza. E, em um estalar de dedos, é criada uma bola luminosa imensa que flutua sobre a cabeça deles. Elvi pergunta se assim está melhor, e Theo diz que sim e agradece, o que os deixa em um clima que faz as garotas pensarem que estão flertando. E não querendo ser excluída, a maga pergunta se ela gostaria que também fizesse uma bola de luz, pois não deve ser fácil manter uma desse tamanho por muito tempo. E não perdendo tempo, a guerreira concorda, e fala que se vão lutar tem que ser justo. Para elas, Elvi não deve conseguir aguentar por mais de 10 minutos mantendo essa bola enquanto luta, porém, Elvi fala que ficará bem, pois esse tipo de magia é muito fácil para ela, para se tornar um tipo de desvantagem. E se quiserem, ela pode fazer mais 100 dessas. Furiosa, Gina avisa que Elvi não deveria a subestimar, entretanto, ela ri e fala que não deve se enganar, pois está agindo somente sob a verdade dos fatos. Mas interrompendo-as, Zeria fala que é melhor lutar do que falar para mostrar suas habilidades, e assim chegam a uma concordância. De repente Elvi chama Theo, e avisa para ele ficar longe, mas antes de se afastar, ela lhe dá um beijo, e fala que agora definitivamente irá ganhar. As garotas ficam completamente sem jeito assistindo isso, mas a maga ficou ainda mais que a Gina. E terminado a conversa com Theo, Elvi se junta novamente com as garotas. Curiosa, Gina pergunta quando se casaram. São recém-casados. Ouvindo todo esse papo, Zeria estava completamente envergonhada e cobrindo a boca tentando se acalmar. E então Gina pergunta para Zeria qual delas iria lutar primeiro, mas Elvi não entendeu essa discussão. E após um sorrisinho, Elvi fala que as duas precisam vir ao mesmo tempo, ou não terão a oportunidade de sequer tentar. Isso deixa as duas em guarda, e perguntam se ela está certa disso. Mas para essa pergunta, Elvi somente diz que eles estão muito distantes em força. No entanto, se elas ganharem vão querer um prêmio extra. Sem nem saber o prêmio, Elvi concorda, até porque é impossível ela perder. E após ela dizer isso, Gina diz que o prêmio que querem é que Theo lhes dê um beijo. Sim, ela teve a coragem de dizer isso. Ouvindo isso, Elvi acaba por liberar um pouco de sua sede de sangue, o que deixa as duas assustadas. Agora que ela sabe que elas querem roubar o Theo dela, ela fala que não sabe se vai poder se controlar, e só espera que elas não morram. E assim elas finalmente começam essa luta. Gina vem para cima de forma direta, e lança um feitiço de aço que cobre o seu corpo. Em seguida prepara seu punho, e golpeia Elvi em cheio. A magia de aço é tão forte que poderia destruir qualquer armadura, e se acertasse alguma parte direta do corpo a pessoa não estaria a salvo. Isso era o normal, até ela ver que Elvi permanecia no mesmo lugar. Usou somente uma mão para segurar seu punho. Isso não fazia sentido algum, foi um golpe perfeito, é o que Gina não parava de pensar. Elvi até elogia o soco, pois foi mais forte do que esperava, mas Gina fala que mesmo assim, ela não se moveu um centímetro. E aproveitando que Elvi parecia ter abaixado a guarda, ela acerta outro golpe, e avisa que não deveria ter baixado a guarda. Gina confessa que esse não foi um golpe tão potente, mas se acertar o seu estômago, poderia desmaiar. No entanto, Elvi defendeu com maestria novamente. Ela tenta mover sua mão a qual Elvi segurava, e enquanto isso ela começa a explicar que já aniquilou um demônio tartaruga que usava essa mesma magia, e Gina diz que nunca ouviu falar dela. E Elvi fala que isso é óbvio, pois ela o aniquilou. E por aniquilar, ela se refere a exterminar. Ela acabou todas as tartarugas, por isso ela fala que sua carapaça era dura e divertida de quebrar. Em comparação com isso, as mãos de Gina são extremamente suaves. E assim ó dizendo ela começa a apertar, até que Gina grita de dor e cai de joelhos. Após isso, ela fala que somente está começando, pois ainda sequer quebrou os dedos. Dessa forma, Gina percebe que precisa sair dali rápido, e desesperadamente pede por ajuda, e grita por Zeria. Elvi não entendeu nada, mas Zeria ouve o seu chamado, e começa a conjurar sua magia, porém, logo avisa que vai doer um pouco. Mas sem se importar em se machucar, Gina apenas pede para ela se apressar. E então, ela lança uma magia de lâminas de vento. Isso faz Elvi desviar, consequentemente soltando Gina, a qual é a única atingida no processo.
Ela pede para que pegasse leve, mas Eri apenas fala que o importante é que a libertou, então deveria agradecer. Mesmo o feitiço de metalização de Gina sendo forte o suficiente para aguentar golpes de espadas, a magia de vento de Zeria pode cortá-la como manteiga. E, aparecendo logo atrás de Tel, Elvi fala que ainda bem que suas roupas não foram cortadas, ou estaria provendo outra forma de estímulo para Tel. Envergonhado, ele fala que iria olhar para longe se isso tivesse acontecido, e Elvi fala que ainda bem que não foram cortadas então, já que ela não quer que Tel tire seus olhos dela. Com isso, eles começam a ficar em um climinha de casal, e esquecem que estavam no meio de uma batalha. Olhando aquilo, as garotas começam a ficar irritadas pois já estavam flertando novamente. Notando isso, Elvi se desculpa com elas e volta para a batalha, e fala que agora se sente ótima, o suficiente para se segurar e matar as duas. E assim, Zeria fala que assumirá a batalha agora, e Gina se retira. Com seu cajado em mãos, Zeria começa a conjurar o feitiço mais poderoso que aprendeu até o momento. E por precisar de tempo para a conclusão dele, ela pede a Elvi, que afirmou ser a mais forte no mundo, que não lhe ataque até que seu feitiço esteja pronto. E sem se importar com isso, ela concorda em aguardar. Com isso, Zeria agradece e volta a focar em seu feitiço, mesmo irritada com o fato de Elvi ter concordado tão facilmente. E então o feitiço é concluído. No entanto, Zeria pergunta a Gina se é mesmo seguro lançar isso na Elvi, mas ela diz que está tudo bem, pois não imagina que ela vá morrer com isso. Dessa forma, mesmo nervosa, ela lança, e pede para que Elvi faça o melhor para não morrer. E a pressão extrema de gravidade é aplicada, a magia de gravidade. Não importa o quão duro ou massivo o inimigo possa ser, será esmagado até a morte, e mesmo Zeria passando mal ao usar esse feitiço pela primeira vez em uma pessoa, o que o deixaria ainda mais poderoso por não poder controlar, tem zero resultado em Elvi, que apenas ficou admirada por ela conseguir usar tal magia. Zeria mal podia acreditar que ela estava perfeitamente calma, e até pergunta se de fato havia sido atingida pela magia, e Elvi fala que sim, ela definitivamente foi atingida, e agora seu peso foi mesmo aumentado centenas de vezes. No entanto, a resposta para sua confusão é simples. Sua magia simplesmente não foi suficiente, e se ela quisesse botar de joelhos, iria precisar ficar algumas milhares de centenas de vezes mais pesada. E dessa forma, Zeria chega a seu limite, e ela mesma cai de joelhos por exaustão, e assim também perde pois não consegue lutar mais. Com isso, Elvi decide aplicar a sua punição, e Zeria somente pede para que não seja muito doloroso. E em um estalar de dedos ela invoca a magia de gravidade em ambas as garotas. Mas em Gina ela aplica mais pressão, pois a mesma estava tentando escapar usando de fortalecimento mágico. Tel então se aproxima e pergunta a Elvi se já acabou, e ela fala que sim, pois como pode ver, ela saiu absolutamente vitoriosa. E Gina, em busca da gentileza de Tel, pede para ele ajudá-las a sair disso, porém, Tel pede para elas aguentem mais um pouco, pois precisam ser punidas por desafiar sua esposa para uma luta. De repente, quando Tel vira-se para Elvi, ela lhe rouba um beijo na frente das duas. E assistir a isso enquanto estão sendo punidas com magia de gravidade torna tudo pior. E, com isso, vamos parando por aqui. Se você gostou e quer mais dessa obra ou de outros mangás, inscreva-se, deixe o like e um comentário para apoiar no engajamento. Até a próxima!